Mais um vídeo, vou adiantar que semana que vem não vou poder gravar. Igreja Bíblica, parte 23, a fundada por Cristo, a original, a verdadeira, restaurando aquilo que foi perdido. Ctrl L. Gálatas. Caramba. Gálatas. Cadê meu filho? Meu Deus do céu. O que aconteceu aí, meu pai? Ei, meu pai. Por que não achou? Tá perdendo tempo. Vou achar. Pera aí, meu amado. 81. Cadê? Aqui. Gálatas. Por que não achou? Capítulo 2, 7 a 8. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Pedro ensinava a lei. Paulo veio para ensinar aos gentios a graça. Pedro ensinava aos judeus. Paulo ensinava aos gentios, que não era. Pedro ensinava aos judeus, Paulo aos gentios, todos que não são judeus. Pedro ensinava ainda a lei de Moisés. Paulo, apesar de começar ensinando algumas coisas da lei, passou a ensinar posteriormente após Cristo lhe ter incumbido esta grande missão, a ensinar somente o evangelho da graça de graça. Gálatas 2, versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Paulo sempre lembrava dos pobres, que todos os remanescentes cristãos que fossem mais prósperos, que ajudassem aos pobres. Inclusive, ele mesmo procurou fazer com diligência esta missão dada por Deus, e a todos os cristãos remanescentes que tivessem melhores condições financeiras. Por isso, Cristo ter nos alertado para não acumularmos bens nesta terra, mas para abençoarmos a vida do pobre, o quanto pudermos apostilharmos para o sustento da nossa própria família. Coisa linda, hein? Nossa motivação em querer ganhar mais é saber ter sabedoria no gastar. Entendeu? Posso ser rico, ganhar 100 mil por mês, contanto que eu viva com 20 mil, que já dá uma boa renda para viver bem, e abençoe o pobre com todo o restante. E não dá, o que não quer dizer é ajudar o sistema bilionário religioso. Ganha 100 mil, vive com 20, abençoa a vida do pobre e evangelização com 80 mil reais. Essa é a motivação de um cristão remanescente. Deveria ser. Cristão remanescente, mesmo que ganhe 100 mil por mês, não deve ter prazer em luxo, porque sabe que cada luxo que ele tiver, ele está deixando de abençoar a vida de uma pessoa. Entendeu? De um grupo de pessoas. O cara é rico. Para que o cara vai ter 3 casas, se ele vai morar numa só? Para que o cara vai ter 3 carros, se ele mandar num só? Para que ele vai querer um carro de 100 mil, se ele pode andar muito bem no de 60, no de 50? Sabe que o restante pode estar ajudando a vida de alguém, de algum pobre. Principalmente os da fé, os irmãos da fé, que são pobres. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Yahshua, o Cristo, temos também crido em Yahshua, o Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Paulo exorta Pedro sobre seus ensinos sobre a lei de Moisés.
O fim da lei de Moisés é Cristo. Não vivemos mais pelas obras da lei, pois se a vivermos, anulamos o sacrifício de Cristo na cruz. Hoje vivemos o Evangelho da graça de graça somente. Não devemos mais nos prender a templos, cleros e dogmas religiosos algum, nem judaicos, nem católicos e nem evangélicos, pois ainda vivem sob a lei de Moisés e ainda acrescentaram outras leis que nem existiam nos templos judaicos, como cantar em coral, participar de vigílias, acender velas, se confessar com o padre, fazer procissão, falar glossolalia, palavras inteligíveis, obedecer a mulheres como pastor, etc. Fizeram uma salada todas as religiões. E a Igreja de Cristo passa longe, tá? Passa muito longe desse maligno e bilionário sistema religioso. Glória a Deus por isso. Galatas 2, 20 a 21. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Que palavra linda de Paulo. Quem é remanescente cristão não mais vive sua vida, mas Cristo vive nele. Ou seja, tem a mente de Cristo. Imita Paulo que imitou Cristo. Faz sempre a pergunta se, em meus passos, o que faria Cristo? E o que faria Paulo? Seu entendimento foi renovado e batizado no Espírito Santo, que é ter a mente de Cristo. Vive o Evangelho da graça de graça e abandona tudo que for lei. Se a justiça provém da lei, dar 10% da renda mensal, ofertas para algumas instituições religiosas, frequentar templos, obedecer a falsos pastores, falar labachúria deconáveis, cantar em coral, orar no monte, fazer campanhas malucas, jejuar, tomar banho de piscina dizendo que foi batizado, segue-se que Cristo morreu em vão. Eles não conseguem entender o óbvio, os religiosos. Eu não consegui entender o óbvio, mas glórias a Deus, de 2013 para cá, a graça invadiu meu coração, teve um despertar e comecei a enxergar essas coisas. Eita glória! E o Pai me chamou para passar para frente esses ensinos. Os ensinos dos livros Gênesis até João, que têm validade, são apenas os que passam pelo crivo dos ensinos da nova aliança, ou da graça. No Evangelho da graça de graça, vivemos apenas 3 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Amamos a Deus e tudo que Deus ama e rejeitamos tudo que Deus rejeita. Simples assim. Deus abomina religiosidades e manipulação de homens sobre o povo. E o povo enxerga isso, amado. Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Fomos batizados na morte de Cristo. Romanos 6, de 2 a 6. Ser batizado em Cristo, na nova aliança, o Evangelho da graça de graça, ensinado pelo apóstolo Paulo, é renovar o entendimento espiritual e ter a mente de Cristo. Já na antiga aliança, até o livro de João, era tomar banho de rio, e nas instituições religiosas é tomar banho de piscina, tanque batismal. Ser batizado em Cristo é saber o que Cristo faria em nosso lugar 24 horas diariamente. Revestir de Cristo é se revestir do Evangelho da graça de graça. É ser imitador de Paulo como ele foi de Cristo. É lindo, libertador e transformador. A Deus toda honra e glória. Quem tiver um entendimento lindo desse, essa pessoa está muito evoluída espiritualmente. Gálatas 4:16. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? O sistema religioso está muito preocupado com o crescimento da verdadeira Igreja de Cristo, afundada no ano de 33 depois de Cristo, e que está reavivando desde 2010 para cá, graças ao advento da internet. Glória a Deus, a geração está partindo para cima deles. A Igreja de Cristo está avivando. Pois estamos nos tornando inimigos deles por dizermos a verdade bíblica, assim sendo obrigatório os denunciar suas mentiras contadas há séculos. Não tem mais como frear este crescimento, já que está sendo liderado pelo Espírito Santo
e já tem remanescente cristão por todos os cantos do mundo, glória a Deus, sem local físico, apenas onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, portanto, como vão combater o Espírito Santo, coisa linda. Pai, te amo demais ter nascido nessa geração. Só se acabarem com a internet, mas mesmo assim já cresceu tanto que iria se espalhar com os que já despertaram para o Evangelho da Graça e de Graça. Coisa linda! Te amo, papai. Muito obrigado porque nascemos nessa geração de avivamento da tua Igreja de Cristo. Acho que vai ser o maior, creio que vai ser o maior avivamento da Igreja de Cristo de todos os tempos. A Igreja de Cristo teve 2 tempos de avivamento fervoroso, que foi de 33 até o ano 200, que cresceu bem a igreja. Depois veio o catolicismo e misturou tudo, enganou muita gente e deu uma freada no crescimento da Igreja de Cristo. E a partir de 2010 ela está vindo crescendo com força. E creio que vai crescer mais do que do ano 33 ao ano 200. E, meu amado, estamos dentro dessa igreja. Busquemos cada vez mais conhecimento e façamos o bem a todos e estejamos prontos para executar o chamado que Deus tem para cada um de nós. Até o próximo vídeo, amado, querendo Deus.